Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus fala claramente sobre a eleição papal e também da sua sucessão, principalmente se o príncipe dos apóstolos não exercer fielmente a missão que lhe foi confiada. Vejamos o que diz o Evangelho. São Lucas, capítulo 12, versos do 39 ao 48. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Jesus estava dizendo aos seus apóstolos que era para que ficassem vigilantes, porque Jesus poderia chegar a qualquer momento. E como eles não tinham conhecimento do retorno, da parousia de Cristo, eles poderiam ser pegos de surpresas, como um ladrão que assalta uma casa. Então, nessa fala de Jesus, Pedro vai e toma a palavra e se coloca. Então Pedro disse, então aqui o diálogo, veja, o diálogo sai de Jesus que falava com os seus apóstolos e se resume a um diálogo entre Jesus e Pedro, entre Cristo e o príncipe dos apóstolos, entre Jesus e o Papa. Veja o que diz Pedro. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Pergunta de Pedro. E o Senhor Jesus respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Então Jesus está dizendo a Pedro: quem é Pedro? O administrador. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa? Ou seja, São Paulo, quando estava escrevendo a Timóteo, disse assim: Timóteo, se eu tardar em demorar, eu quero que tu saibas como se comportar na casa do Deus vivo, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Então, Jesus está dizendo a Pedro: quem é Pedro? O administrador fiel, que vai ser posto à frente da casa do seu Senhor. Para quê? Para dar comida a todos na hora certa. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, te sarandear como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti, Pedro, a fim de que a tua fé não se desfaleça. Porém, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. O que foi que Jesus disse a São Pedro no capítulo 21 de São João? Simão, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Perguntou 3 vezes. E Pedro disse: sim, Senhor, te amo. E Jesus dizia o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus dá a Pedro a missão de administrar a sua casa. De fazer o quê? De dar comida a todos na hora certa. Porque o próprio Jesus fez isso. O apóstolo São Paulo vai dizer nas suas cartas que Jesus, ele resgatou a igreja, ele a lavou com o seu sangue para que fosse imaculada e ele mesmo cuida dela e a alimenta, para que no dia do seu retorno a encontre imaculada. Então Jesus dá essa missão a Pedro. Pedro é o administrador que o Senhor vai colocar e é um administrador fiel para dar comida a todos na hora certa. E Jesus diz: e feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Feliz o empregado que o patrão voltar e encontrar agindo assim. E ele continua, o próprio Jesus: em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ou seja, o Senhor dará a esse, juntamente com todos os seus servos, a administração de todos os seus bens. Ou seja, vinde para cá, bendito do meu Pai, para receber o reino que o meu Pai preparou para vós desde a fundação do mundo. E Jesus vai dar um alerta. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, ou seja, se um dos papas pensar: Jesus está demorando voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se. Então veja, de repente pode ter um papa, e tiveram muitos papas na história,
que pensaram: essa história de fiel, de fidelidade, de ser um Papa Santo, de guardar fielmente a administração da casa que o Senhor colocou, isso não é verídico, isso não é verdade. E de repente, ele pensa assim e começa a ter uma vida laxa, uma vida profana, uma vida que não condiz com a vida do príncipe dos apóstolos, daquele que o Senhor colocou para administrar a sua igreja, para administrar a sua casa, para alimentar os seus servos e as suas servas. Então, para esse que agir assim, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Ou você acha que não tem Papa? E aqui eu digo com todo zelo, porque eu não sei. Mas você acha que não há a possibilidade e acha que não tem Papa que pode estar no inferno? Porque trataram mal os empregados, trataram mal as empregadas, ou seja, trataram mal os filhos e filhas de Deus, que eles ficaram encarregados de administrar, de cuidar, de zelar, de alimentar, até que o seu Senhor voltasse, por causa da sua infidelidade, da embriaguez das coisas do mundo, da comilança, da gula, dos prazeres de tudo. O senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. E agora o Senhor fala dos papas que foram infiéis, que serão chicoteados muitas vezes. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Qual é a vontade do Senhor? Cuidar da sua casa, ou seja, cuidar da sua igreja, e dar comida a todos na hora certa, ou seja, alimentar os seus filhos. Esse é o Papa que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. E Jesus continua nos ensinando: porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merece castigo, será chicoteado poucas vezes. Ou seja, aquele padre, aquele Papa que infelizmente não conseguiu compreender a sua missão e fizer coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Então aquele Papa que foi Papa, mas não exerceu a sua missão como deveria exercer, não por maldade, não por perversidade, mas porque não compreendeu a extensão do seu ministério e fez coisas que desagradavam ao Senhor. Esse será chicoteado poucas vezes. E Jesus vai dizer: porque a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, Jesus deixa aqui muito claro que ele vai cobrar do administrador da casa que foi posto no lugar dele. Jesus mesmo dar a sua autoridade, a sua administração da casa a outro, para que ele cuide até que ele volte. E quando ele voltar, ele tratará com esse empregado. Ele tratará com o sumo pontífice, o romano pontífice, aquele que fazia as vezes de Cristo como cabeça da igreja visível, como cabeça do colégio apostólico. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.